Aqui você está aprendendo sobre Notion para lançamentos, onde você aprende também a usar o Notion e também estratégias de organização para o seu lançamento. Eu sou Sheila Mars, sou especialista em lançamentos e aqui estou te ensinando a maneira que eu criei, é como eu organizo os meus eventos de lançamento. A partir da ferramenta Notion, eu consegui ter redução do tempo de atividades, organização, divisão de tarefas e também tenho uma relação muito transparente com os meus clientes, uma vez que eles conseguem analisar todo o andamento do processo e dentro das tarefas em que eu delego para o meu cliente executar, eu consigo analisar o andamento dessas tarefas também. Então, se você é um especialista em infoprodutos ou se ainda não é e deseja lançar o seu curso no mundo online, ou então se você não tem um curso, mas gostaria de atuar nessa mais nova profissão que é ser lançador de infoprodutos digitais, então você está no vídeo certo, porque essa ferramenta é para você. Na descrição desse vídeo estou deixando o link do template que você pode baixar e então utilizá-lo. O Notion é uma ferramenta completamente gratuita e por um valor simbólico, o template está disponível para download. Isso é muito mais para você se organizar, ter toda a sua estrutura montada de uma maneira muito rapidamente. Se você quiser dar um Ctrl+C, um Ctrl+V na estrutura que eu utilizo e então aprimorá-la. O que eu quero mesmo agora me focar com você é em relação às próximas etapas desse vídeo e dos vídeos que seguirão. E também fazer uma breve recapitulação do vídeo anterior, onde eu expliquei o onboarding, ou seja, a aterrissagem, tanto sua quanto do seu cliente no Notion, como você usa o formato de visualização, como por exemplo, calendário, tabela, um formato que se parece muito com o Excel, e também o formato de galerias, formato de Bird, exatamente como o Trello utiliza. Cada pessoa pode gerenciar de uma maneira. Assim que você entra na plataforma, eu escolhi o formato de grade e você vai agora rever esse formato aqui na tela. Então, iniciando o vídeo de hoje, vou apresentar exclusivamente o gerenciamento de promessa, ou seja, transformação, super promessa, ou muitos conhecem como Roma, por conta do curso do Érico Rocha, e também você pode gerenciar o nicho e a descrição de toda a sua persona dentro desse mesmo quadro que eu vou mostrar para você. Então acompanhe a tela comigo. Agora eu vou abrir aqui o bloco de lançamento, o lançamento atual, e a gente vai entrar então no bloco cliente ideal. Dentro desse bloco você vai ter acesso às informações da sua promessa, do seu nicho e da sua persona. Esse é um vídeo curto, mas ele é muito importante. Eu vou ressaltar algumas coisas para você sobre o universo de lançamento, ao mesmo tempo que você entende como utilizar a ferramenta. Bem, quero deixar claro aqui uma informação para você, que nicho não é a área que você escolheu para lançar, tá bem? Então muitas pessoas, principalmente quem lança na área de desenvolvimento humano, tem um erro de visão holística a respeito disso. A pessoa entende que pelo fato de ser do ramo de psicologia, ou ser do ramo de coach, ou ser do ramo de terapia, esse é o nicho dela. Eu quero falar para você algo que poucas pessoas falam. Nicho é sempre uma oportunidade de negócio, tá bem? Então, uma vez que você escolhe um mercado para você atuar, que ele tem um aspecto de diferenciação em relação ao que outra pessoa fala no mesmo mercado, então significa que você tem que mostrar uma oportunidade em relação ao que você está oferecendo. Nicho nunca é a área, aquele determinado setor. Um exemplo, eu vou falar para ansiedade, vou falar para mulheres. Ok, são segmentações. Agora, uma vez que você escolheu nichar para a oportunidade que você quer levar, para a transformação que você quer levar para aquela grande segmentação, então você está nichando. Uma vez que você tem um mercado de mulheres, você pode escolher levar desenvolvimento humano para mulheres. Ainda não é um nicho, é uma grande área, é uma segmentação. Você pode levar desenvolvimento humano para mulheres, onde você deseja transformar a vida delas
a partir da gestão da autoliderança. Aí então mudou toda a nossa história. Nicho sempre vai ser uma oportunidade, uma transformação, ok? Então você tem aqui no bloco de entrada uma explicação sobre isso, né? Uma pré-atividade para você escolher o nicho da forma correta. Em seguida você pode colocar aqui nesse bloco as suas escolhas, nicho e persona, subnicho, sub do subnicho. É quando você vai escalando a sua segmentação até encontrar a última parte da sua segmentação e ali está o seu nicho, o seu sub do subnicho. Logo em seguida, assim que você descer a página, você vai encontrar o bloco de persona. Nesse bloco, você vai poder escrever todas as orientações que você já tem sobre a sua persona e você pode alterar isso de uma maneira muito fácil. Um outro ponto legal também, quer abrir aqui a linha? Só dá Enter, ela vai para outra linha. Você não consegue abrir a linha e escrever. Então dá um Shift e Enter e você vai conseguir escrever na linha de baixo. Agora, em relação ao nível de detalhamento dessa persona, é aqui que começam a surgir as variações. Esse bloco é onde você vai começar a coletar tudo que você está registrando de informações sobre a sua persona. As dores, os desejos, os obstáculos. E é essencial que a cada vez que você faça um conteúdo, você identifique que as pessoas estão se engajando com uma determinada dor, tem comentários em relação a ela, coleta e traz para cá, para esse bloco. Então, o bloco de visualização de dores, desejos, obstáculos que essa pessoa tem em direção à promessa, é tudo aqui que você vai registrar. E você pode mudar o formato de visualização de abas do bloco para cada tipo de classificação da persona, ou seja, todas as dores numa aba, todos os desejos em outra aba. Como você faz isso? Simples, aqui no botão de mais, onde o mouse está passando, você aperta e ele vai abrir uma nova visualização. Ele pergunta qual é a forma de visualização que você deseja. A minha estava no formato de tabela. Então eu posso manter o formato de tabela ou posso colocar em formato de lista, de quadro, que é o formato conhecido como Trello. E o formato do Trello aqui ele ficou até interessante, porque eu tenho aqui um bloco de desejo, uma coluna, aliás, de desejo, uma coluna de dor, uma coluna de medo. Assim, conforme eu vou criando novas dores, basta em adicionar novo e esse item vai se adicionando aqui. Então, se eu clicar no card, ele vai se abrir, eu posso preenchê-lo por dentro. Vou colocar aqui um título, que seria uma dor, nesse caso, como você pode ver na tela, onde o mouse está, ficam ali os properties, os atributos desse card. Então, eu tenho aqui classificação, consequências. O que essa dor gera? Quando eu consigo analisar isso de maneira estratégica e de longo prazo, antes do lançamento estar acontecendo, eu crio copies mais profundas, copies mais detalhadas para as páginas de venda, de inscrição e também todo o conteúdo. O lançador, que é estrategista, precisa se concentrar em criar conteúdo através de estratégia. É mais estratégia e menos inspiração. Uma pessoa que está fazendo o seu primeiro lançamento, talvez segundo, talvez terceiro, está entrando no mercado digital, a pessoa começa a se aprofundar no meio do marketing, a fazer cursos, mas o seu conteúdo continua sem estratégia. Tem dificuldade de criar linha editorial, de criar um calendário editorial, e com isso vocês não conseguem validar se o que você está falando naquela fase do seu lançamento é algo que realmente interessa para a sua audiência. Então, nesse momento aqui, vou falar de se lançar no mercado digital. Então, a dor em relação a isso é dificuldade de entender o que falar no conteúdo. Isso é uma dor bem forte pro meu segmento. E uma consequência dessa dor é que as pessoas têm dificuldade de olhar o seu lançamento de forma estratégica. O conteúdo fica desconectado da estratégia. Ela cria conteúdo por inspiração e a cada dia vai procurando novas inspirações, às vezes não encontra, repete o conteúdo, não sabe o que falar e não sabe criar o engajamento ideal com a sua audiência. Então, isso daqui é uma das consequências. Justificativas que a sua cliente dá para essa consequência é que falta tempo,
que é um nível de entendimento que eu passo a ter da minha persona muito mais profundo que simplesmente analisar um Word onde eu coloco 10 dores, 10 desejos ali daquela persona. Aqui você está entendendo o que motivou ela a pensar aquilo, quais são as consequências do que ela pensou. Aqui você tem já uma análise estratégica do que está acontecendo. E se você começa a conversar com essa persona, você começa a conversar com esse cliente ideal, você vai ali fazer o formulário de NPS, a pessoa se cadastra, tem um formulário, tem depois o formulário de aluno. Quando você vai analisar, você começa a perceber que essa dor não gera essa consequência, ou então ela não dá essa justificativa para essa dor. Então você abre aqui o bloco e faz essa alteração. Fechando aqui o bloco, é só você clicar nas setas para lateral que ele recolhe. Você pode também mudar o formato de visualização dessa abertura de janela, né? Então a minha aqui ela abre correndo para a direita. Então conforme eu clico aqui em escolher o formato dessa abertura, ela então vai poder abrir de forma centralizada ou então tela toda. É só vir em abrir páginas e clicar em modo lado a lado, modo centralizado, ou então página inteira. Eu vou manter o modo lado a lado. Vou entrar de novo em pilares do lançamento e aqui você está vendo que agora ela está abrindo, ó, no centro da tela, mas ela não está tela cheia. É só mudar a visualização no seu canto esquerdo superior. E vamos voltar a analisar aqui os traços, as características da sua persona. Você já sabe que nesse quadro você tem um formato de Trello para analisar essas condições da sua persona. Eu vou deletar porque eu não gosto desse formato de visualização. Agora então, voltando para a visualização em formato tabela, eu tenho aqui a visualização de todas as dores e eu posso criar então novas visualizações por dor ou então por desejo, exatamente como você está vendo nessas novas abas. Essa tabela ela está mostrando dor, desejo, medo e também o bloco de classe sem classificação, ou seja, quando eu abrir uma nova aba e deixar essa coluna sem classificar, significa que essa dor ou esse desejo, eles não vão apresentar-se aqui nessas duas outras abas, pois elas contêm um filtro. E é o que eu vou te mostrar como fazer agora. Então eu clico em filtro. Primeiro eu abro uma nova aba, clico em renomear. Então vou colocar aba dor. Eu quero que mostre somente nessa aba a classificação de dor. E pronto. Aqui agora eu já tenho separado dor e desejo. Quando eu estiver adicionando, uma vez que o formato dessa tabela ele já foi construído para separar na aba todos dor, desejo e medo, então é somente eu clicar novo que ele já se autoclassifica com a classificação de desejo. Se eu fecho essa aba e abro a aba dor e clico em nova, ele já cria uma nova linha e já se autoclassifica, e item por item. Quando você quiser criar mais classificações, é só você vir na sua direita, clicar em 3 pontinhos e clicar em propriedades. Então, no meu caso, a propriedade de classificação, ela contém medo, desejo e dor. E é só você, então, fazer essa troca de acordo com o que você deseja. Então, aqui, por exemplo, você pode colocar objeções. Eu particularmente gosto de lidar com esse quadro na promessa, uma vez que ela é alterada, por mais que se altere uma palavra ou uma vírgula na sua promessa, obviamente as objeções também estarão sendo alteradas. Quando se trata do bloco de persona, eu mantenho aqui medo, dor, desejo. Quaisquer outros itens eu coloco somente no quadro de promessa. E é o que eu vou te mostrar agora. Você elege a sua promessa oficial e em seguida você coloca as suas promessas candidatas. Quando que você vai descobrir as suas promessas candidatas? Quando você estiver fazendo anúncios, estiver fazendo copies para os seus vídeos, você vai começar a perceber palavras-chave, frases que a sua audiência engaja. E você vai entender qual é o nível de consciência que está se engajando com aquela palavra, com aquele tópico. Uma live tem uma micropromessa. Um módulo de um curso tem uma micropromessa. Uma aula tem uma micropromessa. Todo tipo de conteúdo que você fizer, ele vai apresentar uma micropromessa. A partir daí,
você vem registrando essas micro promessas, pois no futuro elas podem acabar se materializando como uma promessa principal. Veja que eu elegi as palavras crenças, dúvidas, mitos, objeções, faz e deveria fazer, obstáculos, faz por achar que é certo, mas não é, vantagens que ganha, maiores benefícios que ganha, e claro, tem mais aqui opções. Tudo isso daqui são argumentações que você faz acerca de você querer levar a sua audiência para uma promessa. Para defender a ideia de que lançar infoproduto é melhor do que utilizar estratégia de vendas perpétuas, por exemplo, eu tenho que ter as argumentações. Cada argumentação é de acordo com o que eu analiso na minha persona, mas a promessa é quem está gerando alterações nessas argumentações. Ou seja, eu tenho a dor e o desejo de uma persona, mas dependendo da ótica que essa persona vai olhar a promessa, dependendo do ângulo em que esse meu cliente ideal vai olhar a promessa que eu estou ofertando, é que toda essa classificação aqui vai ser alterada. Então eu tenho uma crença, eu tenho uma dúvida em relação à promessa, não é em relação à persona. A persona tem uma dúvida, ela tem uma dúvida sempre em relação à promessa que você está ofertando. Não é possível falar que o cliente tem uma dúvida sobre isso se eu não eleger uma promessa. Eu tenho que dar um destino para ele. E talvez você deve saber, destino e veículo são duas coisas muito importantes de se analisar antes de começar a se lançar no mundo digital. Se você elege uma promessa que é veículo, pode ser que a sua promessa seja não tão atraente, uma vez que o veículo ele é só o caminho utilizado para você chegar no seu grande sonho, ou então para você eliminar uma grande dor. O que eu quero dizer com isso? Que para pessoas que desejam se lançar no mundo digital, lançamento não é algo que ela quer. Ela quer mesmo ganhar dinheiro e ela utiliza lançamentos para que isso aconteça. Mas poderiam haver vários outros métodos. Ficou claro para você que no bloco de promessa é que eu uso as argumentações para conversar com o persona. Esses argumentos que eu estou coletando antes mesmo de começar o lançamento serão utilizados por páginas de inscrição, páginas de venda, criação de conteúdo. Eu entro para o lançamento já com o projeto feito. Vamos pensar algo em relação a lançamentos. Como você vai se lançar? O que é uma grande dúvida em relação ao meio de lançamento? Você decidiu lançar para você poder vender o seu curso e ganhar mais dinheiro. A dúvida é: será que eu vou precisar aprender todas as ferramentas possíveis? É uma dúvida muito comum, uma vez que pode ser entendido que lançar é algo simples. É simples, mas não é fácil. E lançar depende da sua habilidade de entender outros processos também que acontecem por trás, como criar uma estrutura de contingência para recuperação de carrinho, fazer gestão de tráfego, ser um copywriter, escrever excelentes textos para os seus e-mails, para o envio de WhatsApp, para suas leads. Envolve habilidades que normalmente, quando você pensa em ganhar dinheiro, você não coloca elas na ponta da caneta. Você então entra no processo de lançar e depois é que vai descobrir aquilo que precisa ser feito. E é por esse motivo que, no momento em que você decidiu fazer o lançamento, é necessário que você colete quais são as dúvidas dessa persona e você já registra aqui. Então você vai escrever a dúvida: vou ter que aprender as ferramentas. Aqui é o argumento, você já se autoclassifica como dúvida, e a sua resposta, como você responde a essa dúvida dessa pessoa. Item por item você vai abrindo. Qual é o mito, qual é a objeção que ela tem, quais são as verdades que ela acredita em relação ao lançamento. Tudo isso você vai escrever com antecedência e depois elege para suas páginas, distribuir para os seus conteúdos. E agora eu vou te dar um exemplo de como que você pode utilizar de forma muito estratégica todo esse bloco. Você pode criar bônus a partir das informações que estão registradas aqui. O que isso significa? Num exemplo de nicho de educação
infantil para autistas, onde a promessa é melhorar a comunicação entre pais e filhos autistas, antecipando o entendimento dos pais dos microcomportamentos de uma criança autista. Ela então, através desse mecanismo, ela consegue conversar e se comunicar e ter um relacionamento muito melhor com o filho. Então aqui qual que seria um atalho? Ter uma lista dos principais comportamentos do filho que é especial. Então, imagine que você vai ter ali um módulo onde você cria toda a estrutura, mas você quer já oferecer um atalho para a pessoa rapidamente conseguir uma solução. Por isso, você dá um bônus para ela, acelerar o processo dela nessa jornada. Mas como que você, então, identificou? Através da análise prévia de como que você pode entender a sua persona e como você pode deixar claro que a sua persona precisa dessa promessa que você está oferecendo para ela. Então, não deixar isso para ser criado na última hora e gera muito mais velocidade, aprendizagem e faz com que você chegue no seu faturamento muito mais rapidamente. Então é isso, este bloco ele foi para falar sobre persona, ou seja, o seu cliente ideal, como que você escreve as dores e os desejos, como que você renova essas dores e os desejos, quais as consequências que essa dor ou esse desejo gera na vida dele, e tudo isso é registrado em formato de tabela para você acessar muito facilmente a um clique, ficando muito mais fácil de você criar os seus conteúdos. Então segue aqui o canal, curte, dá aí o seu joinha se você gostou desse conteúdo e bora pro próximo vídeo.